Oi, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Então, chegamos na nossa aula de quinta-feira, dia 5 de agosto, começando com língua portuguesa, nas páginas 22 e 23. Aqui na página 22, nós temos o título da unidade, Feche a Torneira. O que nós podemos observar aqui nessa imagem? Só da gente ver, a gente já consegue saber, né? É um funcionário da prefeitura que trabalha no setor de água. Ele está fazendo a medição do consumo de água de alguma casa, né? Ele faz essa medição para poder enviar o boleto de cobrança daquela água que foi gasta. Aí aqui na página 23, nós temos algumas perguntinhas para vocês responderem oralmente. Não precisa responder no caderno, ok? Então, perguntinha A. Você utilizou água hoje? Para quê? A gente utiliza água para tudo na nossa vida, né? Desde o momento que a gente acorda para escovar os dentes, lavar o rosto, tomar um banho, dar uma descarga no banheiro, até para fazer comida, lavar roupa. Então a gente utiliza para tudo. Você já utilizou água hoje? Com certeza sim, né? B. Dos itens que você citou, qual consome mais água? Então, das coisas que você fez, que utilizou água, qual deles consome mais? Uma dica: a descarga consome muita água, a descarga que a gente dá no banheiro, no vaso sanitário. O banho também, se você não fechar o chuveiro na hora de se ensaboar, também consome muita água. C. Quantas vezes precisou de água hoje? A gente nunca para contar, né? Quantas vezes a gente utilizou a água? Então, no dia de hoje, tenta fazer essa contagem. Quantas vezes você utilizou para beber, para tomar banho? Para quê? Conta e me responde. D. Você sabe quantos litros de água gasta por dia? A gente nunca para pensar também, né? Quantos litros a gente gasta? Então, para a gente ter uma ideia mais ou menos, a garrafa de Coca-Cola, que tem lá na prateleira do mercado, a garrafa PET, ela tem 2 litros. Será que a gente gasta só 2 litros por dia? Com certeza não, a gente gasta muito mais que isso, né? Quantos litros você acha que você gasta, tá? Não precisa ser exato não, é mais ou menos o que você acha. E alguma vez já faltou água em sua casa? Eu acho que na casa de todo mundo, né? Principalmente quando eles vão fazer reparos no encanamento da rua, né? No encanamento que vai trazer água para nossa casa, então geralmente eles fecham o registro e a nossa casa fica sem água. F, por qual motivo? Aí cada um vai responder o seu motivo, né? Mas geralmente é por isso. G, já ouviu falar em racionamento de água? O que isso significa? Então, hoje é muito comum a gente ver nos noticiários que algumas cidades estão racionando água. O que é isso? Racionar é limitar o consumo dessa água, porque os recursos naturais estão escassos, estão acabando. Se a gente fazer uma pesquisa rápida na internet, a gente vê que muitos rios estão praticamente secos ou com um nível de água muito baixo. Então, isso significa racionar. A prefeitura fecha o registro que manda água para nossa casa para economizar essa água. Então, isso significa racionar, porque os recursos naturais estão acabando. Você acha que as pessoas precisam diminuir o consumo de água? Por quê? Para algumas coisas a gente não consegue diminuir, né? Por exemplo, para cozinhar, para beber, isso aí não dá para diminuir. Mas por outras coisas dá. Por exemplo, tem gente que vai lavar a calçada e deixa a torneira lá aberta por um tempão gastando água. E uma água potável que nós poderíamos consumir. Tem gente que vai lavar o carro e fica com aquela mangueira aberta. Então, nesse sentido, daria para diminuir, sim. Para você, o que é possível fazer para diminuir o consumo de água? Então, aí na sua casa, o que você poderia fazer? Na minha, por exemplo, dá um pouquinho de trabalho, mas eu faço. A água que eu lavei a roupa,
né, a água lá da máquina de lavar roupa, a hora que termina de enxaguar, ao invés de eu mandar aquela água embora, eu vou enchendo baldinhos e já vou jogando no quintal. E às vezes também eu deixo para jogar no vaso sanitário no banheiro, porque ao invés de eu usar uma água limpa, eu reutilizo uma água que seria descartada. Continuando, agora eu vim aqui para a história. Hoje nós vamos fazer as páginas 6, 7 e 8. Então vamos lá. Aqui na página 6 começa com um textinho, fala assim: o transporte do café e as ferrovias. Inicialmente, os grãos de café eram levados pelos escravizados ou pelos tropeiros até os portos. De lá, as sacas eram enviadas em navios, principalmente para a Europa e os Estados Unidos. Mais tarde, o governo incentivou a construção de ferrovias, os trilhos por onde o trem passa, para que o café fosse transportado mais rapidamente. E em 1852, Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Visconde de Mauá, construiu a primeira ferrovia do Brasil no Rio de Janeiro. Depois dela, outras ferrovias eram construídas. Então, antes das ferrovias, o café era transportado da fazenda até os portos no lombo das mulas ou até mesmo pelos escravizados. Pensou que trabalhão, né? Porque não tinha como fazer o transporte. De lá, eles descarregavam nos navios e os navios levavam esse café para a Europa. Aprender é divertido. Leia a respeito de como funcionava o transporte de café por meio de ferrovias. Para completar a ilustração, use as imagens do material de apoio, recorte-as e colhe nos espaços de acordo com as informações. Então, é o seguinte, lá no final da apostila, material de apoio, na parte de história, páginas 6 e 7, que é aqui, página 6 e 7. Nós temos as imagens, nós vamos ler as legendas, de acordo com a legenda a gente cola uma imagem. Então vamos lá, primeira legenda. Os trabalhadores ensacavam os grãos de café nas fazendas e transportavam as sacas em carroças ou em mulas até as estações ferroviárias. Várias dessas estações foram construídas próximas às fazendas no interior de São Paulo e do Rio de Janeiro principalmente. Então aqui, qual dessas imagens ilustra isso que nós acabamos de ler? Recorta e cola lá. E outra coisa, só um pinguinho de cola, tá bom? Não precisa pôr muita cola não, senão vai fazer uma lambança aqui, aí a folha pode até rasgar, grudar uma na outra. Então, uma gotinha de cola em cada pontinho aqui, tá bom? Bem pouquinho mesmo, porque às vezes também se colar errado a gente consegue depois tirar e descolar. Agora na página 7... Nas estações, os grãos de café eram depositados nos vagões dos trens. Em meios de transporte eram conhecidos como Maria Fumaça. Os motores eram movidos pelo vapor d'água gerado pela água aquecida com a queima de carvão. Pelas chaminés, muita fumaça era solta e o trem emitia um barulho que era ouvido e reconhecido de longe. Piuí! Então era o famoso Maria Fumaça da época. Qual dessas imagens aqui representa o que nós acabamos de ler? Recorta e cola. Muitas ferrovias chegavam bem próximas dos portos para que as sacas de café fossem transportadas por meio de navios para outros continentes como a Europa. A Ferrovia São Paulo Highway Company foi a primeira a ligar as fazendas de Jundiaí, no interior de São Paulo, ao Porto de Santos, que era muito utilizada para a exportação de café. E aí? Qual dessas imagens está falando sobre isso que nós lemos? Cola lá. Agora estou na parte de geografia. Hoje nós vamos começar a leitura aqui pela página 6, Formação do Povo Brasileiro, página 7,
página 8 e um pedacinho da página 9. Eu postei lá no grupo uma aulinha pronta, já gravada, com a explicação dessas páginas. Então, como a aula já está gravada, eu vou vir direto para as atividades, ok? Então, atividade 1. É importante a demarcação de terras indígenas? Por quê? Então, os índios geralmente vivem mais afastados da população da cidade. É importante a gente demarcar, delimitar o local onde eles vivem? Sim, né? Porque as áreas demarcadas, elas vão garantir aos povos indígenas o direito de viver permanentemente nas terras que tradicionalmente ocupam. Evitando que outras pessoas as utilizem para fins econômicos, por exemplo, para o desenvolvimento da agropecuária, extração de madeira, de minérios, etc. 2. Complete as frases com as palavras a seguir. Então, aqui nós temos uma série de palavras e algumas frases que estão faltando as palavrinhas. Vamos ler para ver se a gente descobre? Antes da chegada dos cultura. Ficou esquisito, né? Não. Dos litoral. Também não. Dos escravizados. Pode ser, vamos ler, né? Antes da chegada dos escravizados ao Brasil, diferentes grupos indígenas habitavam todo o território brasileiro. Não, já ficou esquisito. Não pode ser escravizados. Então, que palavrinha que poderia ser aqui? Só pode ser a palavra portugueses, porque quem foi que chegou ao Brasil? Foram os portugueses, né? Então, vamos lá. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, diferentes grupos indígenas habitavam todo o território brasileiro, principalmente as áreas próximas ao litoral. Em razão do clima, da vegetação e da oferta abundante de água doce, disponível nos rios da região. B. As diversas etnias indígenas não tinham a mesma cultura e religião e falavam línguas diferentes. C. Muitos indígenas foram escravizados pelos portugueses, deixando para trás aspectos da sua cultura, como suas crenças e línguas. 3. Segundo dados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, qual é a região brasileira com maior quantidade de povos indígenas e por quê? Então, a região brasileira com a maior quantidade de povos indígenas habitando é a região norte. Por quê? Porque lá tem a maior concentração de área verde, né? Que é a nossa floresta amazônica. 4. Muitas cidades brasileiras têm nomes indígenas. Escreva o nome de 2 cidades. Nome da capital do estado do Paraná, que significa terra dos pinheirais, ou seja, terra de muito pinhão. É a cidade de Curitiba. Seu nome vem do Tupi-Guarani, Ará, que significa papagaio, e Caju, Acaiú, que significa fruto do cajueiro. É a capital do estado de Sergipe. Então, essa daqui tá fácil, né? Ará, Caju. As 5 não precisava fazer, ok? Então, por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.